Oi pessoal, sejam bem-vindos à aula 4 do curso de Arquitetura de Computadores. Na aula de hoje a gente vai começar a falar do conjunto de instruções do processador, que é o conjunto de instruções de arquitetura, tá? Que é o nosso ISA, que a gente veio definindo já nas aulas anteriores. E mais especificamente, essa aula a gente vai começar introduzindo, falando aí das características e as funções que um conjunto de instruções tem para um processador, né, num computador. A gente vai falar de maneira geral, né, as funções, vários tipos que uma instrução ela pode ser feita. E nas próximas aulas a gente vai estar vendo como é que seria a implementação utilizando aí o conjunto de instruções do MIPS, tá bom? Então vamos ver algumas coisas. Então, como a gente vem falando desde o início, né, a operação do processador ela é determinada pelas instruções que ele executa, referido como instruções de máquinas ou instruções de computadores. E a coleção de instruções diferentes que o processador pode executar é um conjunto de instruções de processador. E cada instrução ela contém a informação necessária para que o processador ele consiga detectar qual é o tipo de operação que está sendo executada na instrução. Tá bom? Então é o que a gente vem vendo, né? Um programa ele é um conjunto de instruções, né? Instruções que são executadas em sequências de acordo com o tipo da instrução. Tá bom? Então a gente vai ver com mais detalhes aqui. Então a instrução em linguagem de máquina é representada por um conjunto de bits, tá? E parte desses bits vão representar diferentes elementos de uma instrução. Então, o que toda arquitetura de computador tem, né, é uma determinada parte separada para o opcode, né, que é de Operation Code, que praticamente é o ID da instrução, tá, o identificador da instrução. Então ela vai indicar lá qual é o tipo de instrução que está sendo executada e, consequentemente, vai fazer o processador enviar, né, os dados dessa instrução para a unidade funcional correspondente, né, seja para calcular fazer uma soma, né, uma adição, subtração e assim por diante. Toda operação em código binário é reconhecido pelo seu opcode. Tá? A outra parte, outro elemento importante são os operando fonte, tá? Aqui operando fonte ou operando de entrada, né? Dado que toda a nossa computação, né, uma instrução está recebendo um dado de entrada através de um operando de entrada ou operando fonte, processa e talvez produza um operando de saída. Então aqui a gente tem a referência, né, que pode representar tanto vindo de um registrador ou de alguma memória, tá? Seja a memória do dispositivo de entrada e saída ou a memória principal. Então a operação, né, a instrução, ela envolve um ou mais operandos fontes que são operandos de entrada para a operação. Outros elementos é o operando de resultado, né? Sempre você computa, processa para produzir uma informação útil e essa informação é guardada pela referência do operando do resultado e a gente também tem a referência da próxima instrução, tá? Que informa onde buscar a próxima instrução. Tá? Que isso aqui vai ser utilizado pelas instruções de desvio de controle, né? Normalmente desvio condicional, tá? A gente vai e o desvios incondicionais também. A gente vai sempre dizer que a próxima instrução não é seguindo a lógica lá do program counter em si, acessando essa referência que vem incluída na instrução. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria um ciclo de instrução executado pelo processador, né? O estágio é sempre a busca da instrução, tá? Então durante esse estágio também é feita a atualização do registrador PC, né, do program counter, para ele buscar a próxima instrução no ciclo seguinte, né? Aí passando o ciclo a gente vai ter então o estágio de decodificar a instrução, que é justamente ler aquela seção do opcodes para estar identificando qual é o tipo da instrução e assim ativar os sinais de controles necessários para executar a operação da instrução, né? Vai ter algumas vezes o cálculo do endereço do operando de destino, né? Ou do operando que está querendo ser acessado. Isso aqui é bem visível quando a gente quer acessar uma operação na memória, por exemplo, a gente sempre tem um cálculo do endereço efetivo, depois vai ter a busca dos operandos fontes, né? E aqui, né, pode ter múltiplos operandos, né? Normalmente tem vários ciclos, tá? Depois tem a parte de a operação dos dados, né? Que é de fato a computação da operação, na operação sendo executada. Depois vai ter o cálculo do endereço do operando e vai ter o armazenamento, né? Isso aqui seria para tá atualizando o operando de saída, tá? O operando resultado.
tá bom? E esse ciclo ele permanece durante toda a computação de uma instrução. Tá bom? Isso aqui então é um exemplo de como seria uma forma geral, né, para o processador executar. Tá bom? Então aqui é a localização dos operandos fontes e de resultado. Então, como eu já havia falado, né, os operandos eles podem pertencer aos registradores, tá? Normalmente, uma instrução na memória ela está indicando, né, qual é o identificador do registrador, onde está o dado que ela precisa acessar, né? Normalmente é assim que funciona. Em algumas situações, alguns tipos de instruções, o local onde vai estar o operando de entrada, né, pode ser a memória principal ou virtual, né, e aqui como exemplo, né, ocorre com as referências das próximas instruções, né, sempre o program counter ele vai estar buscando, né, um dado referenciado por algum endereço, tá bom? Então esse aqui é um exemplo. E o outro local que as referências dos operandos podem estar é nos dispositivos de entrada e saída, tá? Existem algumas formas de estar implementando isso, como que acessa um dado desses dispositivos, tá? Uma maneira é você ter uma instrução especializada, somente utilizada para tráfego de dispositivos de entrada e saídas, e nesse caso de instrução ela deve especificar os módulos e qual é o dispositivo para cada operação, né? A outra forma de estar implementando a localização é utilizar parte do espaço da memória principal, né, parte do endereço da memória principal, como se fosse destinada a endereçar os dispositivos de entrada e saída, tá? Claro que a memória principal, nesse caso, pessoal, ela não é tomada, ela não é limitada. Na verdade, é criado alguns endereços lógicos, tá? Como se fosse uma extensão da memória principal. Então, tem determinados endereços lógicos que vão ser para acessar os dispositivos de entrada e saída, tá bom? Essa é a maneira mais simples, né? Eu acho que é mais empregada hoje em dia. Tá? Então, aqui a gente diz que se o I/O ele é mapeado em memória. Então isso aqui, quando é mapeado em memória, isso significa que você consegue estar utilizando as instruções de load e store da memória para estar acessando os operandos fontes desses dispositivos. Então a outra localização, né, onde os operandos podem estar é no registrador do processador, né, onde é o mais comum. O processador ele contém um ou mais registradores que podem ser referenciados pelas instruções de máquina, né? Então, se existir mais de um registrador, cada um vai conter um nome único ou um identificador. Normalmente a gente tem um ID também, tá? E a instrução identifica qual é o ID do registrador. Então, no momento que essa instrução é lida, você vai saber o ID do registrador e na hora de você executar é que você vai recuperar esse dado de entrada do registrador que está no banco de registradores. E outra localização do operando seria, de fato, ao invés de você colocar uma referência para algum registrador ou memória, é você colocar, de fato, o valor do dado, tá? Que aí a gente chama de imediato, né? Que aí, de fato, é o valor que você vai ler e vai computar. Então, essa, basicamente, você encaminha, né? Você encaminha esse dado que já vem na instrução já para a sua operação lá de unidade funcional, tá? A unidade lógica aritmética lá para fazer a sua operação. Então vamos ver como é que seria a representação de uma instrução, né? A instrução é um conjunto de bits, né? E elas são divididas em campos. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria uma instrução de 16 bits utilizando os campos gerais que a gente comentou, né? Então ela vai ter aqui, nessa instrução, ela vai ter o opcode contendo os 4 bits de ordem mais alta, tá? Depois vai ser composta por 6 bits, tá? Relacionados à referência do operando, e depois vai ter mais uma segunda referência do operando também com 6 bits, totalizando então os 16 bits. Então aqui esses operandos, né, ele pode ser de entrada ou saída, né? Isso vai depender do tipo da instrução. Então esse formato ele não obriga que, por exemplo, que a instrução ela só tenha um operando de entrada ou um operando de saída. Pode significar que sejam 2 operandos de entrada, né? Ou então seja só um operando de entrada e saída mesmo. Então isso vai depender do tipo da instrução, né? O opcode que vai determinar como que vão ser usados esses operandos, essas referências dos operandos. O opcode ele é um conjunto de bits, né? E para a gente conseguir estar identificando de forma mais visual, né, humana, qual é o tipo de operação, a gente costuma utilizar mnemônicos, tá? Mnemônicos é só uma representação simbólica textual do tipo da instrução, tá? Então,
Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Normalmente a gente fala que é uma instrução de ESA, né? Para adição, subtração, multiplicação, divisão, load é para carregar um dado na memória, e o store, armazenar o dado na memória, tá bom? Esses aqui são os mnemônicos gerais, tá? E diferentes conjuntos de instruções da arquitetura, elas normalmente definem as linguagens, né, as instruções de máquina por meio de mnemônicos, tá? Então cada instrução vai ter a sua própria mnemônico para representar uma operação. Então, por exemplo, o que normalmente utilizam é para adição mesmo, subtração. O que costuma variar é, por exemplo, load, né? Então, tem instrução que usa load, tem outras que usa LW, tem outra que usa a move, tá? Então, isso varia do tipo de conjunto de instruções, tá? E isso também é interessante que ele é bem específico também. A gente vai estar vendo alguns exemplos de conjunto de instrução que ele também detecta normalmente qual é o tipo de dado que ele consegue fazer a operação. Se é operação de ponto flutuante, se é operação de inteiro e por assim por diante, tá bom? Além disso, né, os operandos também podem ser representados simbolicamente e existe uma espécie de opcode simbólico, né, que tem uma representação binária fixa. E o programador ele pode especificar a localização simbólica de cada operando. Normalmente existem algumas formas, né? Cada conjunto de instruções tem maneiras de você estar chamando um registrador. Tá? Normalmente é mais de uma, inclusive. Então vamos ver os tipos de instruções que a gente pode estar executando, né? O tipo principal seria o de processamento de dados, que é onde a instrução ela realmente vai fazer uma manipulação nos operandos de entrada, tá bom? Nos dados de entrada. Essas operações ela pode ser tanto operações aritméticas ou operações lógicas. Então, o tipo de processamento de dados vai utilizar uma unidade lógica aritmética. Então, outro tipo de instrução é para armazenamento de dados, tá? Então, armazenamento aqui, nesse caso, seria a movimentação de dados entre registrador e memória. Então é tanto as instruções que vão fazer a leitura e escrita num dado na memória, tá? O load e o store. Da mesma forma, a gente também tem instruções para fazer a movimentação de dados entre o processador e o dispositivo de entrada e saída, tá? Então normalmente existem algumas instruções especializadas para executar, né, transferência de dados entre dispositivos de entrada e saída. Sempre tem aí qual é o ID, né? Você tem um ID para o dispositivo que você quer fazer essa movimentação. E o outro tipo de instrução que a gente tem é as instruções de controle, que são utilizadas para estar fazendo os desvios condicionais. Então, normalmente, né, essas instruções ela executa uma operação, né, se um dado valor for, por exemplo, 1 ou igual a 0, você vai atualizar o endereço da próxima instrução, né? Caso contrário, você vai manter normalmente o endereço da próxima instrução, né? Somando aí mais um no program count, tá bom? Então, instruções de branch, desvio condicional, são usadas para direcionar esse desvio condicional. Então aqui a gente vai ter um exemplo de execução do programa, tá? Nosso programa ele vai calcular o valor de y, né? Y é igual a menos b sobre c mais, entre parênteses, d vezes e. Então a gente possui diferentes formas de estar criando instruções de máquinas para implementar essa função. Então vamos olhar cada uma. Então, no nosso primeiro exemplo é a gente usando, né, instruções com 3 endereços, tá? O que significa instruções com 3 endereços? Que a gente vai ter 3 entradas para cada instrução. Então aqui vocês reparem que esses endereços são em relação à quantidade de referências de operando, tá? Então aqui a gente tem 3 operandos e a gente vê que o primeiro operando, primeira referência é indicada para o operando de resultado e as outras 2 referências são operandos de entrada. Então, normalmente, os conjuntos de instruções têm essa notação, tá? Eles sempre referenciam o resultado primeiro e as referências seguintes são de entrada. Então, a primeira instrução seria para calcular o numerador, né? A menos b, então a gente vai ter um sub, né? Y a b separado por vírgula, tá bom, pessoal? Isso aqui vai ter esse significado. A gente vai obter o valor referenciado em A e o valor referenciado em B, executar a subtração e armazenar o resultado na referência de Y, tá? No lugar referenciado por Y, tá bom? Após isso, a gente vai executar os valores entre parênteses no denominador, tá? O D vezes E.
Então vamos executar. Então a gente vai ler primeiro, né, do operando referenciado por D e depois fazer a multiplicação e armazenar no operando referenciado por D, tá bom? Depois vamos fazer a adição, tá? Então a gente vai utilizar o valor da multiplicação, somar com C, tá? E armazenar o resultado em T. Então, depois da terceira instrução a gente tem, então, o numerador vai estar em Y e o denominador vai estar em T, né? E a última instrução, a gente vai pegar, né, fazer a divisão de Y por T e armazenar o resultado em Y. Então essa que é a cara de uma instrução de máquina, tá bom? Tem essa forma. E existem outras formas de a gente estar fazendo isso. Então vamos ver o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo, ao invés de a gente ter três referências para operandos, a gente só tem duas referências para operandos, tá bom? E aqui a gente então vê, ó, que já tem uma instrução nova que é de move, tá? Que ela tem um significado de atribuição. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, primeiramente, se a gente fosse calcular novamente, a gente primeiro ia atualizar, né, mover o valor do operando A para o operando Y, tá bom? Depois a gente ia fazer a subtração, né? Ia fazer a subtração, né? Aí nesse caso é interessante, né? A gente utiliza sempre que o operando, a referência, na primeira referência, ela sempre vai ser utilizada como entrada e como saída ao mesmo tempo, né? É bem interessante. Então o sub YB significa que você vai fazer a subtração, né? Y menos B e armazenar o valor em Y. Tá, e a gente vê que as demais instruções funcionam da mesma forma. Aí para calcular o numerador, a gente move primeiro o D lá para o registrador T, tá bom? E depois a gente executa a operação MPY de multiplicação. A gente multiplica então vezes T, armazenando em T, e depois a gente faz a adição, né? C mais o resultado da multiplicação, e depois a gente faz a divisão. Tá bom? Então, a gente pode perceber, né, que claramente que a quantidade de referência de operando ela impacta na quantidade de instrução, né? A gente vê aqui que tendo 3 referências a gente conseguiu executar esse programinha em 4 instruções, né? Com 2 referências o nosso programa cresceu, ele foi para 6 instruções, tá bom? E mais o nosso terceiro exemplo, a gente então tem somente uma referência operando de entrada. Então, normalmente, esse aqui é um caso especial, tá? Muitas máquinas utilizam esse conjunto de instruções. Um exemplo disso, por exemplo, é a nossa calculadora, né? Calculadora digital. Calculadora digital, normalmente, é esse tipo que a gente chama de máquina de pilha, tá? Então, como é que funciona nessa situação? A gente só tem um operando. Então, nesse tipo de conjunto de instruções, normalmente a gente já tem um registrador especial chamado de acumulador, tá? Accumulator. E esse registrador vai ser o AC. Então toda a instrução que a gente realiza, a gente faz em cima desse registrador acumulador. E essa única referência de operando é considerado como operando de entrada. Tá bom? Então aqui a gente tem essa função de load. Então primeiramente a gente carrega, né, o load aqui, no caso, o load store vai servir para ler o dado para o acumulador e o store é para escrever o dado do acumulador em algum lugar. Tá bom? Então aqui a gente vai ter primeiro o load D, né? A gente vai pegar o valor do D e armazenar no acumulador, né? Depois a gente vai multiplicar, né? Multiplica o E. Então a gente vai pegar E vezes o que está no acumulador, né? Que vai ser o valor de D. E vai armazenar no acumulador, né? Depois a gente vai fazer então a soma, tá? Então soma aqui com C. Então aqui a gente já tem um denominador, tá bom? Depois disso a gente vai fazer um store em Y, tá? Olha que interessante, né? Se a gente fosse fazer a subtração diretamente de A menos B, a gente ia acabar perdendo o valor do acumulador. Então a gente precisa salvar ele em algum lugar da memória, vamos dizer, memória principal. Então a gente faz um store em Y, tá? Então vai pegar o que está no acumulador, guarda na memória, e assim a gente vai substituir pelos valores do numerador, tá? Fazendo então, atualizando com A, fazendo a subtração, e depois a gente vai fazer a divisão. Então aqui essa divisão é uma divisão mais espertinha, né? Ela acessa o valor ali da memória principal e já divide pelo que está no acumulador, e no final a gente armazena em Y. Tá? Então aqui a gente consegue ver, né, que aumentou mais ainda o número de instruções do que no nosso segundo exemplo. Então aqui a gente vai ter um total de 3, 6, 8. Então a gente tem então o nosso exemplo com uma referência de operando,
Então gerou 8 instruções, tá? É o dobro de instruções do que a gente ter um conjunto de instruções com 3 referências, tá bom? Com base no exemplo que a gente viu, né, a gente consegue ter diferentes números de endereços, né, referências de operandos, né, que é basicamente o que manda, assim, um diferencial dos conjuntos de instruções. Então aqui a gente tem a representação simbólica, né, normalmente, pessoal, só vai no máximo até 3 endereços, tá? Não é comum você ter instruções com mais de 3 endereços. Então aqui ficaria nessa forma, né? Operação ABC, normalmente você pega os operandos B e C, faz a operação e armazena em A, né? Com 2 referências é a operação AB, opera A e B e armazena o valor em A. Né? Operação A, você tem um acumulador, né? Opera o acumulador com A e armazena o valor no acumulador. E você tem também, né, instruções que não tem referência nenhuma, tá? Que normalmente você faz uma instrução com algum registrador interno, tá bom? Então aqui essa operação, ela vai pegar aqui um registrador interno, por exemplo, T-1, opera com T e armazena em T. Tá? Então, normalmente, instruções que não tem referência a nenhum endereço, ele faz alguma operação com endereço, com registrador especial, tá? Registrador que não é de uso geral, registrador que ele tem, não pode ser alterado por nenhuma outra instrução, tá bom? Ou então ele simplesmente não opera nada, né? Como a gente vai ver quando a gente vê a implementação do MIPS, tá bom? Vimos até agora como que a gente costuma representar uma instrução, né? A gente viu ali que a gente tem a parte de opcode e as referências de operandos, né? Agora outra questão é quais são os tipos de instruções que o nosso conjunto de instruções vai suportar. Tá? Então isso aqui é uma tarefa muito complexa, tá? Porque ela afeta diferentes partes, tá? Ela afeta basicamente no como o computador é utilizado. Tá bom? Então isso afeta aspectos do sistema operacional. Tá? Muito sistema operacional ele precisa saber esses detalhes, né, de quais são as instruções que vão ser suportadas para conseguir implementar suas partes lá de gerência de memória, escalonamento de processo, né? Isso também afeta os tipos de operações que o processador vai conseguir processar, né? Ele vai conseguir operar sobre operações de ponto flutuantes ou não, né? Qual é o tamanho de um vetor que ele consegue processar no processador vetorial, por exemplo. Tá? E como a gente viu, né, ele afeta como que o programador vai controlar o processador, né? Então, é uma questão, é uma tarefa muito complexa de estar fazendo o design do conjunto de instruções. Então, quais são os principais problemas que a gente costuma encontrar, né? Qual é o tipo de... Então, o primeiro problema é o repertório das operações, né? Quantas operações vão estar disponíveis, quais delas vão ser e qual é a complexidade dela, né? Então, normalmente é uma preocupação importante isso, tá bom? Porque dependendo aí pode causar... quebrar algum sistema legado, né? Tem a questão também se você vai prover com retrocompatibilidade ou não. Tá? E o outro problema, né, que você tem é o tipo de dado que você vai querer manipular, né? Se o dado vai ser 16 bits, 8 bits, 32 bits, 64 bits, tá? Isso afeta bastante, principalmente se for pensar aí operação de ponto flutuante, né? Normalmente precisão simples são 32 bits, precisão dupla são 64 bits, tá bom? Então, que instruções conseguem operar com diferentes tamanhos de dados. Então, são problemas fundamentais no projeto do conjunto de instruções. Então, tem a questão também do formato da instrução, né, que ela abrange aí o comprimento das instruções em bits, tal, a quantidade de endereços, o tamanho dos campos. Né? A gente viu ali no nosso exemplo, né, um opcode de 4 bits e 6 bits para cada referência, tá bom? Mas pode ter outros campos ainda que sirvam para auxiliar no controle do circuito. Né, tem a questão de registradores, que são as memórias internas do processador. Né? Normalmente, os registradores são recurso limitado, tá? Que podem ser utilizados pelas instruções. Então, quantos registradores você vai ter disponível no seu processador? Quantos desses registradores são de uso geral, né? Que podem ser referenciados pelas instruções? Alguns registradores eles são especiais, né? E eles não podem ser utilizados para processamento, tá bom? Por exemplo, como o Program Counter e o registrador IR que a gente viu, né? O que são utilizados para guardar o endereço da próxima instrução, e o IR é utilizado para armazenar a instrução corrente.
E a outra questão é como que é feito o endereçamento na memória, tá bom? Então a gente vai estar vendo melhor na nossa próxima aula alguns modos de endereçamento na memória principal, tá bom? Então quais modos vão ser suportados pelo nosso projeto, tá? Então isso influencia também aí no design, tá bom? Então os tipos de operando, eles podem ser endereços, né? Endereços para uma memória principal, tá bom? Ou outro dispositivo, tá? Os nossos operandos, eles podem ser algum número, tá? Tanto número com sinal ou sem sinal, podem ser caracteres em algum sistema de caractere, tá? Em algum formato. Pode ser também dados lógicos, tá? Normalmente 0 e 1, tá? Alguma expressão binária. Exemplos de tipos de dados de processadores reais, né? Então aqui a gente tem uma tabela mostrando os tipos de dados que são suportados pela arquitetura x86, tá? Que são os processadores da Intel de 32 bits. E a gente vê aqui, né, que aqui, ó, ele tem aqui o general, que ele chama, né, os dados gerais. Né? A Intel ela costuma dividir a classificação dos dados dela de acordo com o tamanho. Eles chamam, né, de word um dado, né, com 16 bits, tá? Que é 2 bytes. Né? Aí ele tem essa classificação de múltiplos de word, né? Tem double word, 32 bits, 4 word, 64 bits, né? Double quad word, 128 bits, tá? Ele também tem múltiplos que são menores que um word, tá? Ele tem short word, seria 8 bits também, tá bom? Aí ele tem aqui tipos de inteiro, né? Que é o mais comum, que são inteiros com sinais, tá? E costumam também usar inteiros sem sinais. Aqui o inteiro com sinal ele utiliza a implementação de complemento a 2, tá? Aqui tem suporte ao ordinal também. Aqui ele diz qual é o tamanho, né, de um word ou um double word. Ele tem esses Unpacked Binary Code Decimal, que é para representar caracteres, tá bom? É o sistema BCD, está representando caracteres. Tem o Packed BCD, que isso aqui é utilizado para você armazenar um array de caracteres, tá bom? Então aqui ele tem os valores que eles utilizam. Também tem aqui, para referenciar um ponteiro, tá? Algumas instruções ela permitem você ter um tipo específico para um ponteiro, que seria um endereço na memória, tá bom? Vindo lá do C. É a mesma ideia do C, tá, pessoal? Aí tem esse for pointer também, que é para um ponteiro especial. Aí tem um campo de bit, que a gente consegue definir, normalmente é uma máscara. Tá? Tem o bit string da mesma forma, o byte string, tem o tipo de float point, tá bom? E tem esse packed SND, né? Que são para arrays de dados, né? Conjuntos aqui de 64 bits. Esses packed de 64 bits em 128 bits significa que ele representa um array, né? Que são empacotados. Então, por exemplo, cada elemento desse array seria 8 bits, por exemplo, né? Então ele teria, em 64 bits, né, você teria 8 elementos de 8 bits, né, e 128 teria 16 elementos de 8 bits. Tá? Então são utilizados para oferecer operações vetoriais, tá bom? Então esse aqui é só um exemplo, pessoal. Vamos ver então como é que seriam os formatos das instruções do x86, tá? Então aqui ele tem diversos formatos. A gente diz que o formato da instrução ela pode ser regular, quando todas as instruções têm o mesmo formato, isso quer dizer o mesmo número de bits, tá? E é formato irregular quando ela tem, as instruções têm números de bits diferentes. Então, no caso do processador da arquitetura da Intel, né, x86, os formatos são irregulares. Então, cada tipo de instrução vai ter um tamanho diferente. Então, a gente vê que tem instrução, né, com formato de 1 byte, né, com 8 bits. Tem instrução de 16 bits, tem instrução com 32 bits e instruções com 64 bits. Tá bom? Então, assim, é uma confusão. A arquitetura da x86 tem muitas instruções para suportar. Tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de como seria, então, um inteiro com sinal, né? A gente teria o primeiro bit da esquerda, o bit mais à esquerda seria o bit representando qual é o sinal, né? Aqui a gente tem várias informações aqui para inteiro, né? Como é que seria, variando o seu tamanho de 8 bits até 64 bits. Da mesma forma, a gente tem o que eles chamam de half precision. Seria, na verdade,
tipos de operação de dados de ponto flutuante com precisão simples, né? Como é que eles separam, né, a mantissa, o expoente e o sinal. Tá bom? Então, essa seria a cara aqui dos dados da arquitetura x86. Além disso, tem alguns dados da x86 que eles chamam, né, de Single Instruction Multiple Data, que a gente vai ver no final do nosso curso, que é uma classe de arquiteturas paralelas, tá bom? Ele foi introduzido na arquitetura do x86 como parte das extensões do conjunto de instruções para otimizar operações de desempenho em aplicações multimídia, tá? Operações multimídia, possam entender que são operações vetoriais, normalmente para você calcular algum dado relacionado a um áudio, né, considerando um array de áudio, um array com pixels de imagens, tá bom? Aí ele tem esse nome, né? Ele chama essas extensões, elas incluem instruções, né, chamadas de MMX, né? E mais para frente teve um conjunto de instruções que foi chamado de SSE, e recentemente, né, em 2013 começou uma nova extensão também de multimídia, que são as instruções, né, que a gente chama de AVX. Tá? Então teve já 3 gerações de extensões, né? MMX, SSE e depois o AVX. Tá bom? Aí os tipos de dados que tem são esses package data, né? Esses packages que eles representam arrays, tá? Onde cada elemento possui aí alguns bits. Então aqui como exemplo, né, a gente tem esse package byte, onde cada elemento ele é 1 byte, tá? E cada tipo desse dado, eles representam 8 bytes, né, representado por 64 bits, né, empacotados em 64 bits. Tá? Então, aí tem também a variação do package word, tá? Onde são 4 words. Né? Com mesmo 64 bits, ele pode ser armazenado para guardar 8 bytes, ou 4 bytes, ou 2 double word, ou somente um word de 64 bits. Tá? Então, essa aqui foi uma solução lá no início, quando a Intel quis estar entrando aí nessa parte de oferecer processamento vetorial aí de array no seu conjunto de instruções, tá? Então, basicamente, né, essas instruções elas vão ter esses elementos de dados acessados de diferente maneira ali pelo sua implementação no processador, tá bom? Vamos ver agora tipos de dados do processador do ARM, né? O ARM ele já organiza os dados de maneira diferente, né? Um Word, por exemplo, já seria um tamanho de 32 bits de comprimento, tá? Ao contrário da Intel, né, que a gente viu que um Word, no caso deles, era 16 bits, tá? Foi mantido esse nome por fatos históricos, né? Os processadores da Intel, os primeiros, foram lá na década de 80, então naquela época eles já definiram o termo de Word, tá? O ARM já é um pouco mais recente, tá? Aí ele define aí o que seria um half word, né, 16 bits, né, em 1 byte mesmo, né, eles costumam utilizar isso para representar um tamanho de dados. Aqui ele tem a verificação de alinhamento, tá bom? O que acontece? Como essa arquitetura é sempre um múltiplo de 2, né, é uma potência de 2, então normalmente quando você está fazendo um processamento de com diferentes tamanhos de instruções, você tem que se preocupar qual seria o endereço que a sua memória suporta. Então, normalmente, a arquitetura do computador, ele delimita, né, qual que é o comprimento de endereço da memória. Então, uma arquitetura de 32 bits, você vai ter, então, que o endereço da memória vai ser 32 bits. Uma arquitetura de 64 bits, o endereço da memória são de 64 bits. Tá bom? Então, como você tem processadores que oferecem diferentes tamanhos do formato de instrução, você tem o que a gente chama de verificação de alinhamento, tá? Para saber se cada instrução você está no formato correto. Então, por exemplo, se você tem uma instrução onde ela tem um endereço com 16 bits, mas a sua memória é de 32 bits, o que esse alinhamento vai fazer? Esse alinhamento ele vai identificar que o seu endereço está em 16 bits e ele vai estender esse endereço para 32 bits antes de fazer o acesso na memória. Tá? Ele vai fazer essa extensão colocando mais 16 zeros na frente. Né? Então coloca mais 16 zeros e aí assim você consegue fazer a sua leitura, a sua escrita na memória. Tá bom? Porque se você não fizer esse tratamento, você acaba, por exemplo, lendo algum dado errado, né? Acaba corrompendo um endereço que não existe, tá bom?
Então aqui, ó, quando o bit de controle apropriado é ativo, o sinal de dado abortado indica uma falha no alinhamento. Então é importante, né, estar preocupando com o alinhamento de dado, né, que é de acordo aí com o barramento aí da memória principal. Aí como é que ele detecta quando o acesso é desalinhado, né? Quando ativo, o processador usa um ou mais acessos à memória para gerar transferência dos bytes adjacentes, necessária de forma transparente para o programador. Então aqui o ARM ele já oferece um mecanismo meio que automático para fazer o alinhamento de memória, tá? Bem interessante. Tá bom? Ele vai mandando ele mantém um buffer, né, que vai preenchendo com a quantidade de dados que suporta uma determinada arquitetura de memória, e você vai, no momento que esse buffer está preenchido, você vai fazendo esses acessos, né? Gera essas transferências de byte a byte, né? É bem interessante. Os 3 tipos de dados que a gente viu, né, do ARM, eles também possuem uma versão sem sinal, tá bom? E todos os 3 tipos de dados também podem ser usados por inteiros com sinal complementador. Então, bem interessante. A memória principal, né, normalmente ela é implementada como um conjunto de bytes, tá? E ela tem um endereçamento aí que pode ser de 32 bits e 64 bits. Por mais que as memórias elas sejam um array de bytes, a gente não faz transferência de bytes a bytes, né? Normalmente a gente faz transferência de um conjunto aí de 64 bytes, né, 128 bytes, né, é um valor alto. Então a ordem que esses bytes passam para o processador e como é que é a ordenação dele no registrador, né, vai depender, né? A gente tem registradores de 4 bytes, 8 bytes. Então o primeiro byte, em que posição ele vai ser encaixado no registrador. Tá? Então imagine aqui então um exemplo que isso aqui é um registrador, pessoal. Então, para vocês decorarem, né, no Big Endian, né, você sempre vai colocando o byte, né, no bit mais à esquerda, né, na posição mais à esquerda, e vai preenchendo até a direita. Tá? Então começa da esquerda e vai preenchendo até completar a direita. No Little Endian, a gente vai começar preenchendo o primeiro byte, ele vai no mais à direita e vai preenchendo até chegar no mais à esquerda. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem um exemplo de transferência do byte 0 até o byte 7. Tá? Então o primeiro byte ele foi posicionado, né, na posição mais à esquerda. Então aqui a gente supõe que temos, por exemplo, registradores de 4 bytes, tá? Então eles são 32 bits. Então o primeiro byte ele vai ser anexado, né, nos primeiros bits mais à esquerda, né? O byte 1 ele vai ser consecutivo crescendo à direita, né, assim sucessivamente, tá bom? Já no Little Endian ele faz ao contrário. O primeiro byte ele vai ser armazenado nos bits mais à direita, né? Aí o byte 1 vai seguindo, aumentando à esquerda até chegar ali, né, entre os últimos bits, né, de 24 até 31, tá bom? Então é isso aqui, pessoal. Isso aqui é importante estar conhecendo, tá? Normalmente os processadores da Intel, AMD, eles seguem essa ordenação de Little Endian, tá? E os processadores do ARM, eles são Big Endian, tá bom? Atualmente tem alguns processadores que você consegue estar dizendo qual seria a ordem que você prefere, tá? Mas do ARM, por default, é Big Endian. Tá? Isso, quem trabalha aí com mobile, programação mobile, se você trabalha com algum sistema embarcado, né, é importante estar sabendo isso, que alguns erros acontecem por causa disso. Eu lembro que eu já tive uns problemas com isso quando eu fui fazer alguns circuitos, tá bom, pessoal? Então aqui um exemplo como é que é o suporte do ARM, tá? Ele suporta os 2 modos. E aqui explicando, né? Normalmente a memória é organizada dessa forma, tá? Ela sempre bota o byte 0, né, embaixo e vai crescendo, né? Byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. Tá? Então os dados são trafegados pelos barramentos, né, de baixo para cima. Então no lado esquerdo a gente teria então a representação do Little Endian. Por quê? Porque o byte 0, né, ele vai ser armazenado então mais à direita, né, e vai crescendo, tá? Então a representação à esquerda é o Little Endian e a representação à direita seria o Big Endian, porque o byte 0 ele fica mais à esquerda, né, e o byte 0 no Little Endian fica mais à direita, tá bom? Então o ARM provê essas 2 formas de ordenação. Aqui a gente então tem quais são as operações comuns dos conjuntos de instruções, que é de forma geral, tá bom, pessoal? A gente então temos operações de transferência de dados, tá?
Aí quais são normalmente os opcodes, né, os mnemônicos mais comuns, né? A gente tem a operação de mover, que significa você mover um word, né, ou um bloco, tá? Do fonte para o destino. Tem a operação de store, que você normalmente está querendo referenciar uma operação entre processador e memória. Normalmente o store você transfere um word, né, do processador para a memória, né? O load é ao contrário, você transfere um word da memória para o processador, tá? Alguns casos tem esse exchange, que ele realiza o swap, tá? Basicamente você fazer a troca, né? O valor que está em A passa para o que está em B e o que está em B passa para o que está em A, tá bom? Temos aqui a operação de clear em alguns conjuntos de instruções, que simplesmente ele vai preencher em zero, né? Operação de destino. Tem o set, que vai colocar com 1, né? O push e o pop, que são referências pilha, tá? Então muitas arquiteturas também têm registradores especiais para controlar uma pilha interna, tá bom? Aí, outras operações comuns nos conjuntos de instruções, né? As operações de aritmética. Então aqui tem uns exemplos, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Operação só de obter o absoluto, né? Quando você tem inteiro com sinal. Operar um negativo, né? Que você muda ali o bit do sinal, né? Tem um incremento, que às vezes você só tem um operando, uma referência de operando, né? Você soma mais um nele, né? Você às vezes consegue fazer isso de forma mais eficiente em hardware, e o decremento da mesma forma, tá bom? Então, outros tipos são as operações lógicas, né? E as mais comuns que a gente vê em circuitos lógicos, né? AND, OR, NOT, o XOR, né? O XOR, né? O exclusivo. Tem o teste, que ele testa se os bits são 1, né? De um registrador. Tá? Tem o compare também. Tem o set control variables. Isso aqui, pessoal, algumas arquiteturas ela implementam as instruções de desvio condicional usando alguns registradores especiais, tá? Então isso aqui é basicamente setando alguns bits desses registradores especiais. Funciona como uma máscara, né? Cada tipo de controle é responsável por um bit. Então você seta isso. Tá aqui, ó, a classe de instruções que setam os controles para diferentes propósitos, né? Para interrupção, para controlar o tempo e assim por diante, tá? Algumas arquiteturas têm isso. E as outras operações lógicas são de shift e rotate. Tá? O shift é normalmente quando você quer deslocar um bit, tá? Você quer mover um bit para a direita ou mover um bit para a esquerda, tá? E tem a operação de rotate, né, que você move o bit para a direita, e se esse bit está na extremidade superior, né, ele meio que roda, ele meio que passa para o lado esquerdo, tá? Se tiver o bit mais à direita, você dá o rotate, ele vai mover para o mais à esquerda, tá? Funciona como uma fila circular. A gente vai ver um exemplo dessa operação daqui a pouco. Outro tipo de classes de instruções seria a transferência de controle, né? Que é para implementar os desvios. Então, os mais comuns é o jump, tá? O jump ele é muito utilizado principalmente para a gente estar implementando os laços, né? Normalmente um loop, como é que ele é implementado? Você vai executando as instruções sequencialmente, você tem uma instrução de jump que fala qual é o endereço da instrução que você vai ter que voltar, tá? Então, normalmente, executa as instruções, vem o jump sobe uma instrução mais para cima do programa. E assim é executado, então, o nosso laço, tá? Ele sempre vai estar reescrevendo o program counter, indicando qual é o endereço da próxima instrução. Né? Da mesma forma, a gente tem jump condicional, né? Que a gente pula se tiver algum critério, né? Se o registrador for igual a 0, se for maior que 0, menor ou igual a 0, tá? Né? Se isso for 0, então pula para a instrução tal, para o endereço tal, tá bom? Aí tem pular para subrotina também, né? Normalmente a gente tem uma função de call, né? Para chamar a função. Tá? Aí tem o return, que é usado pelas funções, tá? Esse return ele vai estar desalocando as variáveis locais de uma função e alocando as variáveis locais de quem chamou novamente, tá bom? Aí tem o de executar, às vezes só quer executar uma função já fixa. Tem o skip, tá? Que é para ir para a próxima instrução. A gente pode imaginar em linguagem de alto nível, né? Você tem um continue, né? Em C e Python, né? Tem um continue. Tem o break também, né? O break também pode ser implementado como esse de pular para a próxima instrução, tá? Com skip, tá bom? Skip condicional, da mesma forma, você pula se uma condição for aceita. Tem o halt para parar, né? Alguns processadores têm essa instrução.
tá? Wait para esperar alguma coisa, né? Podemos imaginar aí sistema operacional. Né? E tem o No Operation, esse NOP, a gente chama normalmente de NOP. O NOP é bem interessante, pessoal, que a gente vai ver na nossa segunda parte do nosso curso, quando a gente for ver aí, estudar o pipeline. A gente vai ver que o NOP, eles são importantes para a gente conseguir usar as técnicas de paralelismo em nível de instrução. Então temos operações de entrada e saída, tá? Para dispositivos de entrada e saída. Então são bem básicos, pessoal. São aqui, ó, leitura de um dado, né? Você move um dado do dispositivo para dentro do processador. Da mesma forma tem o output, que aqui escreve, né, o dado do processador pro dispositivo, né? E a gente tem aqui a start test, tá bom? E outras são de conversões, você consegue traduzir. Então, por exemplo, né, do Translate a gente consegue traduzir algum valor que está na memória. Então, basicamente, isso aqui consiste em você acessar alguma tabela que tem já um valor mapeado. Aqui a gente tem um convert, que normalmente ele converte de um tipo de dado para outro, né? Aqui no nosso exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui um package decimal vira um binário, né? Você considera lá os 64 bits como binário, não como elementos de 8 bytes, por exemplo. Tá bom? Então aqui temos as ações para os vários tipos de operações que a gente viu, né? Então é a operação de transferência de dados, né? Que vai transferir um dado de um local para outro. Então, se a memória estiver envolvida, né, o que acontece? A gente determina qual é o endereço da memória, faz aí então esse mapeamento, né, entre o endereço local e virtual, né, transformação de endereço local para o virtual, né, checa a memória cache, né, nas arquiteturas atuais, inicia a leitura ou escrita na memória, né. Operações aritméticas, né, basicamente a gente transfere os dados dos operandos de entrada, né, para os registradores, né, para o processador, faz a operação ali da unidade lógica aritmética, né, e atualiza aí, se tiver esses condition codes, atualiza as flags de controle se tiver, tá bom? Por exemplo, quando a gente tem uma divisão por zero, tá? Então vai ativar uma flag lá que teve uma exceção. Se você tiver, por exemplo, uma subtração e o valor dá zero, então normalmente, né, você tem uma flag lá que o resultado foi zero, tá bom? Aqui a operação de lógica é a mesma coisa da aritmética, né? Conversão, a gente vai ter então, similarmente, tá? Vai ter ali as operações, né? Lê os dados de entrada, faz a conversão e grava na referência de saída, né? Tem a transferência de controle, que atualiza o program counter, tá? Ou então faz uma chamada, uma rotina, tá? Com call return, tá bom? Utilizando call return. E I/O a gente vai estar enviando comando para o módulo de I/O, né? Que nesse primeiro exemplo se esse módulo ele é implementado através de instruções, né, especiais, né? Então a gente vai estar utilizando uma instrução que só é entendida pelo dispositivo de entrada e saída, né? E a segunda implementação seria então usando endereços, né? No caso, se o dispositivo de I/O é mapeado na memória. Então a gente vai utilizar aquele range de memória, né? Aquela parte da região de memória dedicada a acessar o dispositivo de entrada e saída. Então vamos ver rapidamente cada tipo de dado para a gente ver como é que funciona, né? A transferência de dado é o tipo de instrução mais fundamental. O que se deve especificar é a localização dos operandos de entrada e de destino, né? A gente vai ter então comprimento de dados que vão permitir ser transferido entre eles, né? E qual é o modo de endereçamento para cada operando, tá? Então a gente vai estar vendo na próxima aula quais são os tipos de modo de endereçamento. Então outro tipo de instrução seria a de aritmética, né? Então a maioria das máquinas fornecem, né? Então diversas operações, adição, subtração, multiplicação, são utilizadas números normalmente com sinais e sem sinais, né? E também tem aí ponto flutuante e os tipos package, tá? Da mesma forma, outras que a gente viu, né? Cálculo absoluto, negação, incremento, decremento. Então, outro tipo seria as operações lógicas, que a gente tem uma tabela verdade mostrando o que normalmente é fornecido, né? Então aqui a gente tem o P, né? Tem o NOT P, aí relembrando como é que é a tabela verdade, né? Do NOT P, só inverte os bits, né? O P and Q, né? Tem a operação de AND, de OR, do XOR, né? E tem o igual, né? O igual a gente pode ver que é um NOT do XOR, né? É interessante aqui. Entre também outras operações lógicas, a gente tem as operações de shift e rotate, tá? Então aqui a gente tem um exemplo aqui de como seria
um shift lógico, tá? Se a gente quer fazer um shift para a direita, né, mover os bits para a direita, a gente inclui um 0 na esquerda, tá? E move todo o resto. Se você quer fazer um shift à esquerda, você vai incluir, então, um 0 à direita, né? Que vocês imaginem como se estivesse empurrando, né? Você tem 8 bits, coloca um 0 à direita, ele vai empurrar para a esquerda, né? Então, da mesma forma, a gente vai ter também como é que é o shift aritmético, tá? O aritmético, o right shift e o left shift. Tá? Ele é bem parecido com o shift lógico, tá? Só que a única diferença é que o valor que vai ser incluído, por exemplo, para estar fazendo deslocamento, vai ser referente ao último bit, né? Que é representado aqui esse S, que seria o sinal, tá? Então, por exemplo, para você fazer o shift à direita, ao invés de você colocar zeros à esquerda, né? Você vai colocar o último bit que está à esquerda, né? Vai colocar uns ou vai colocar zeros, dependendo qual foi o último bit. Da mesma forma, se você quiser mover para a esquerda, né? Você vai colocar zeros ou uns à direita para estar fazendo esse movimento, dependendo qual vai ser o último bit, tá bom? Então, isso que significa, tá? Ele sempre utiliza o sinal para estar fazendo deslocamento, tá bom? E a gente tem aqui nos dois últimos a operação de rotação, né, que você normalmente move todo mundo, né, e você se preocupa com as bordas. Então, na rotação à direita, né, quem tiver à direita, ele vai ter que passar para a esquerda, tá bom? E na rotação à esquerda, né, quem tiver à esquerda, ele vai ter que passar para a direita. Tá bom? Então, são essas operações comuns de operações lógicas. Então, a gente tem alguns exemplos, como é que seria as operações lógicas, tá? Então, aqui, né, ó, a gente pode perceber nesse primeiro, pessoal. A gente percebe aqui, a gente quer fazer um shift à direita, né, com 3 bits, então a gente vai colocar 3 zeros à esquerda e mover para a direita. Então, fazendo isso, a gente já tem, então, essa parte, né? Ia mover para a direita, né? Ia botar 3 zeros na frente e esse pedaço aqui, né? Como a gente pode ver no resultado. E da mesma forma, né, 3 shift à esquerda, né? A gente vai ter que colocar, então, 3 zeros à direita, né? Para ele mover para a esquerda. Então, a gente vai ver que ele vai mover, né? Vai ficar essa parte à esquerda, né? 0, 0, 1, 1, 0 e 3, 0, né? Como a gente pode ver aqui no nosso resultado. E aqui o exemplo, né, como seria o shift aritmético, tá? Então, movendo para a direita, a gente ia ter essa parte, tá? E aí ia ser visto o bit de sinal. Então, ia incluir 3, 1 à esquerda para mover 3 à direita, tá? Resultando esse valor. E da mesma forma, o shift à esquerda, né, ele ia incluir 3 zeros à direita para mover para a esquerda, tá? Conforme a gente viu aqui. Bom, e as operações de rotate, né? Então, a gente repara aqui, né, que o rotate de 3 bits significa que esse da esquerda ele vai mover 3 vezes. Então, ele vai vir para cá, para cá, para cá. Então, esse 0 ele vai ter que se localizar aqui, né? Aí, antes dele vai vir um 1, aí 0 e assim por diante, tá bom? Então, a gente vê mesmo uma fila circular, tá? Caso à esquerda, né? Então, esse aqui, né? A gente vai mover os 3 para lá e esses 3 ele vai vir para frente, tá? Como a gente pode ver aqui no nosso exemplo, tá bom? As operações as instruções de conversão vai alterar o formato, né? O tipo de dados, exemplo aí de conversão de decimal para binário, os input e output, ele tem algumas variedades, tá? Pode utilizar aí I/O programado, tá? Mapeado direto na memória, DMA, tá? DMA, pessoal, relembrando aí, é o Direct Memory Access, né? Que é o componente de hardware que vai estar transferindo o dado da memória pro dispositivo sem precisar do uso do processador, tá? Pode usar aí, pode usar um I/O, tá? Entre os outros tipos de implementações que a gente consegue fazer de entrada e saída, tá bom? Temos as instruções de controle dos sistemas, que são executadas enquanto o processador está em estado de acesso privilegiado, tá? Quando ele faz ali, ele usa um trap para mudar o acesso do sistema operacional. Tipicamente são instruções reservadas do sistema operacional, como por exemplo a manipulação de estrutura de processo, de escalonamento de processos que ele faz, tá? Então, exemplo de operações de controle do sistema, né? Uma instrução que lê ou altera o registrador de controle, né? Para fazer aí o cálculo do endereço efetivo de alguma memória virtual, por exemplo. A instrução pode ler ou modificar a chave de proteção do armazenamento. Normalmente você tem uma chave privada ali que protege, né, alguma área de dados, região de memória. Acesso a controlar o bloco de controle de um sistema de multiprogramação. Também são exemplos de o que seriam instruções de controle de sistema. Tá? A transferência de controle, né, os outros tipos, por que são necessárias?
é essencial para executar uma instrução mais de uma vez, né? Para a implementação de laço, né? A implementação de laço, você utilizar laços, você reduz a quantidade de instruções que você escreve no programa, tá? Então você acaba ganhando espaço do seu programa para armazenar ali na memória principal, né? Virtualmente todos os programas envolvem uma tomada de decisão, então essa é importante te mudar o fluxo de controle. Ajuda a mecanismo que divide uma tarefa em pequenas partes, que podem trabalhar simultaneamente. Então aqui exemplos, né, de operações de controle mais comuns são branch skip e a chamada de procedimento, né, ou chamada de função. Então aqui a gente tem um exemplo como é que seria, pessoal. Então isso aqui seria então a nossa instrução em linguagem de máquina, tá? Aqui utilizando diversas instruções, né, com 2 operandos de referência, 3 operandos de referência. Tá? Aqui do lado seria o endereço onde elas se encontram na memória. Tá bom? Então aqui a gente, por exemplo, tem esse BRZ, né, que é Branch Zero, né? Então aqui se algum registrador especial tiver o valor 0, ele vai pular para o endereço 211. Então o endereço 211 a gente vê aqui, ó, 211 vai pular para essa instrução aqui. Da mesma forma, né, esse BR, né, Branch para o 202, ele vai pular para o 202. Chegou aqui, vai voltar. Então isso aqui a gente vê aqui um caso de laço, né? Volta para cá, executa, volta para cá, executa. Até isso aqui ser 0, ele sai do laço. Tá bom? Então, normalmente um laço ele tem mais ou menos essa cara, tá bom? Aqui um outro exemplo usando, então, branch condicional, né? Pode ser um if, por exemplo, né? Você faz uma operação no registrador R1 e R2, né? Dependendo do resultado, você pula para o endereço 235 ou não. Tá bom? Então, são exemplos aí de como são as instruções de transferência de controle. Tá? As instruções de skip, né, vai para um endereço implícito, né? O endereço implícito é igual ao endereço da próxima instrução, mais algum comprimento de instrução, né? Quantas instruções a mais ele vai pular. Como essa instrução não precisa do campo de endereço de destino, ela pode ser usada para outras coisas, tá bom? Então aqui exemplo, né, que tem, incrementa skip se for 0, né? O ISZ. É um exemplo interessante da arquitetura x86. Né, instruções de chamada de procedimentos que servem para a gente fazer as alocações das variáveis locais, né, da função. Tá? Então isso aloca uma área de memória. Tá? Então você atualiza qual é a base do registrador do programa counter. Você atualiza também todos os registradores. Né? Então tem todas essa transferência. Então a gente já viu, né, em programação que ter procedimentos é bom porque economiza, né, parte do código, porque você pode reutilizar ela várias vezes, né? Isso é uma prática para transformar sua aplicação modular, né? Então, 2 instruções básicas, né, o call e o return. Né? O call ele vai direcionar o local corrente do procedimento, né? Normalmente qual é o endereço da primeira instrução do procedimento, tá? E todo procedimento ou função ele vai terminar com o return, que é para indicar o endereço de onde ele foi chamado, tá? Lá da sua função principal. Tá, aqui a gente tem aqui um exemplo usando procedimentos alinhados, tá? Então aqui, né, tem um programinha que ele executa várias coisas e chama, né, o call, né? Então o call ele vai procurar qual é o endereço, né, da referência proc1, né? Então aqui a gente, por exemplo, tem a memória, né? Então a gente vai pular daqui para lá o proc1, tá? Esse aqui é o nosso proc1, aqui é o nosso procedure2 proc2, tá bom? Então ele vai pular para o endereço do proc1, né? O primeiro endereço, ó, reparem, ele vai pular para a primeira instrução do proc1, vai executar tudo, né? A gente vê aqui que no meio do proc1 ele vai fazer a chamada do proc2, né? Então a gente vai pular para a primeira instrução do proc2, né? O proc2 ele não tem nada, vai executar tudo. No momento que ele dá o return vai voltar de lá onde ele chamou lá no proc1, né? Aí vai executar novamente. Faz a chamada para o proc2, novamente vai para a primeira instrução, né? Executa todas as instruções do proc2, né? Do procedimento 2, e volta aqui para onde ele foi chamado. Né? Aí por fim, termina a execução do proc1, ele vai voltar lá na função principal, né? A função main, de onde foi chamado o proc1, e assim finaliza. Tá? Então aqui mostra bem como é que seria a nossa chamada de procedimentos, né? Como é que é a utilização das instruções call e return, tá bom? Em instrução de máquina, tá? Linguagem de máquina. Da mesma forma, a gente tem também o uso de pilhas. Então, normalmente, né, a gente tem um limite, tem uma limitação na quantidade de registradores. Então, quando a gente quer fazer, por exemplo, troca de um contexto, né, trocar qual é o processo do programa que vai rodar no processador, então a gente vai ter que salvar
todas as nossas dados na memória, tá? Então normalmente a gente utiliza uma pilha para isso, né? A região de memória de um programa lá no sistema operacional, ela tem uma divisão, né? Normalmente tem uma região de memória para variáveis globais, outra região de memória que se chama de pilha e outra região de memória que se chama de heap, que é para colocar variáveis dinâmicas. Então normalmente variáveis globais eles são copiados para essa região chamada de pilha. Então tem instruções específicas para isso, tá? De push e de pop. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Então se o P estiver ativo, né? Ele vai ter essa cara, por exemplo, tá? A gente vai ter um frame pointer, tá? Selecionado, e a gente vai ter esse stack pointer. Então conforme o nosso programa for incluindo variáveis locais, ele vai crescer nesse stack pointer lá na região de memória, tá? Esse stack pointer vai subir. Aí se, por exemplo, a gente tiver uma próxima função que é chamada, né? Então aqui, ó, esse exemplo a gente chama a função Q. Então a gente vai ter que alocar nessa região de memória da pilha as variáveis locais da função Q. Então normalmente a gente vai ter um call, né? Então aqui a gente vai ter um call, ele vai alocar uma região de memória só para essa chamada de função Q, né? Então normalmente a primeira variável assim incluída na pilha é o endereço da instrução de retorno, né? Que vai ser utilizado pela função return, tá? Aí depois a gente vai colocar aqui qual seria o frame pointer, que é uma parte da memória, tá? Normalmente a memória é dividida em frames, tá? Então você seleciona um frame de onde você vai armazenar um programa, tá bom? Então isso aqui é o frame pointer, é a região da memória do programa, tá? E aqui a gente começa a colocar as variáveis globais da função do Q. Então a primeira é y1, depois y2, né? E assim por diante, vai crescendo conforme vai sendo incluída variáveis, né? Se você tiver um vetor, depois um objeto, tá bom? Então, utilizar, né, essas instruções de pilha é necessário para estar manipulando a região de memória do sistema operacional, tá bom? Que é como um programa ele é armazenado no sistema operacional. Então, pessoal, vamos fazer um resumo aqui do que a gente viu nessa aula. A gente viu as características de uma instrução de máquina, tá? Vimos como é que são os elementos da instrução, né? O opcode, as referências dos operandos. A gente viu exemplo de como que é a representação da instrução, né? Tipos de instruções, a quantidade de endereços que ela pode variar, tá bom? Como é que é um projeto do conjunto de instruções. Vimos os tipos de operandos que se podem ter, tá? Números, caracteres, operandos lógicos. Vimos exemplos dos dados do ARM da arquitetura x86. E por fim a gente viu aí os tipos de instruções, né? Os tipos de operações que se tem em mente quando a gente projeta um conjunto de instruções, tá bom? Então na próxima aula a gente vai começar a ver então como é que são os modos de endereçamento e os formatos de instruções que existem num projeto de conjunto de instruções, tá bom? Então pessoal, a gente se vê na próxima aula, um grande abraço e tchau pessoal!